Então, aqui, esses outros exemplos, a ideia aqui, né, e até tem esse quadrinho aqui, que é o seguinte: a gente consegue, com a equação da continuidade, sabendo uma componente do vetor velocidade, determinar outra. Porque, no fundo, o que a equação da continuidade diz é isso aqui, né? Se você pegar a derivada da massa específica com relação ao tempo, somar com a derivada da massa específica vezes o vetor velocidade em x, derivar isso com relação a x, somar com a derivada da massa específica vezes a velocidade, a componente em y, e derivar com relação a y. E somar com a massa específica vezes a componente em z e derivar com relação a z, isso tem que dar zero. Na verdade, é isso matematicamente, né, ou intuitivamente, que a equação da continuidade diz. Então, se a gente tem, vamos supor aqui, né, em regime permanente, esse cara aqui vai embora. E se a gente tem, aqui no caso bidimensional, esse cara vai embora. Então, eu tenho dois termos, a soma dos dois tem que ser zero. Então, se eu tenho um, eu determino o outro, né? Então, isso que ele mostra aqui nessa tirinha aqui, né? Então, por exemplo, ele tem uma informação, tem uma outra informação e tem uma faltando aqui, né? Então, ele consegue, com duas informações, determinar o restante, né? Então, é só uma analogiazinha assim que ele faz, né? Então, a questão é essa, tá? Então, para o escoamento bidimensional, no plano XY, né? Então, bidimensional, esse cara aqui vai embora. A componente em x da velocidade é u igual a ax. Então, determine uma possível componente y para o caso desse escoamento ser incompressível. Incompressível, esse cara aqui vai embora. Tá? Então, quantas componentes são possíveis? Não, na verdade, regime permanente, esse cara aqui iria embora, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa do regime permanente. Incompressível, esse cara aqui sai de dentro da integral, né? Vamos ver aqui. É isso? Ah, não, é incompressível também, porque ele... Certo, né? Porque a massa específica é constante e aí tudo simplifica, né? Então, realmente, incompressível, esse cara aqui vai embora também. Bom, então tá aqui, a equação governante desse problema, né? Escoamento bidimensional, du dx mais dv dy igual a zero. Bom, ele deu o u, né? U igual a ax, certo? Então, o que a gente tem? Que o dv dy tem que ser menos du dx. A continuidade aqui, ó. dv dy tem que ser menos du dx, tá? Para esse escoamento ser válido do ponto de vista da conservação da massa, que é menos a. Quem é menos du dx? Menos a. Aqui está o u, né? U é igual a ax, menos du dx menos a. Bom, a gente pode integrar por parte, enfim, ou fazer essa jogada aqui matemática, né? V é a integral do dv dy, tá? Ou integrar por parte também funciona. Enfim, qualquer que seja a estratégia, V igual a menos a y, mais uma função, uma constante, né? Essa f aqui é uma constante de integração que não depende do y, né? De x e t. Existem infinitas possibilidades para essa função. A gente pode escolher a mais simples, que é esse cara igual a zero. Tá? Então vamos fazer isso. É lícito fazer isso. Tá? Então é lícito dizer que esse cara é igual a zero. É uma opção. Tá? É uma constante de integração. Tá? Então o v de xy é ax em i menos ay em j, que é o que saiu aqui, né? A componente v saiu da continuidade. Tá? Beleza? A gente viu esse exemplo, se vocês olharem aí lá na parte de conceitos fundamentais, quando a gente estava falando de linhas de corrente, a gente viu exatamente esse exemplo aqui, ó. A gente fez um quadrante naquela época, né? A gente fez esse quadrante aqui e tinha, eu acho que era o x, y igual a 8,2, se eu não me engano. Analisar o tempo que levava para ir de um ponto ao outro, analisar... Era o tempo, era a magnitude do vetor velocidade, tinha algumas grandezas. Se vocês olharem aí as aulas de conceitos fundamentais, vai estar exatamente esse exemplo lá quando a gente estava analisando linha de corrente. Tá?
E a gente não falava nada na época de continuidade, mas esse escoamento aqui, ele respeita a continuidade, né? Ó, du dx mais dv dy, então o EAX fica A menos A, isso é igual a zero, tá? Então, na época a gente não podia falar isso, a gente ainda não tinha visto a equação da continuidade diferencial, mas hoje a gente pode falar, esse escoamento, dado no exemplo lá atrás, respeita a equação da continuidade, tá? Aqui eu deixo como exercício, é a mesma coisa, só que aqui ele dá uma expressão algébrica aqui para o U e para o W. Ele quer uma expressão para o V, né? Então tá aí, tá resolvido. É mais ou menos a mesma coisa. Aqui um outro também fica como exercício resolvido para vocês. Em qual condição o escoamento se torna incompressível também, aplicação direta de fórmula. Tá? Beleza? Então agora, a gente viu a conservação da massa, lembra lá atrás, né, que a gente viu que a gente ia ver a equação da conservação da massa. Agora a gente vai ver a equação. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que parecia que eu tinha mudado isso. Ah, não, tinha sido aqui embaixo, só um minutinho. Tá certo. Eu esqueci de mudar aqui, na verdade, aqui, ó. Na verdade, é melhor chamar ela de equação quantidade de movimento linear. Eu prefiro chamar dessa forma. Deixa eu mudar os outros aqui rapidinho. Beleza. Bom, então a gente tinha visto, a gente viu um dos ingredientes, né, que formam o estudo numérico do movimento dos fluidos, que é a conservação da massa. A gente aqui não vai, o que eu falei anteriormente, né, a gente não vai estudar muito em detalhe energia, movimento angular, porque esse tipo de análise diferencial já é complicado por natureza. Vocês vão, inclusive, quem for da engenharia mecânica vai continuar vendo esse tipo de análise lá no MacFlu 2 com o Alexandre ou o Clayton. Então aqui eu passo rapidamente, a gente não fala nem com muito detalhe, é mais para dar uma introdução para vocês. Eles avaliam isso até com mais detalhes lá na frente, tá? Mas o outro ingrediente é a equação da quantidade de movimento linear, é aquilo que caiu inclusive na prova de ontem, né? Que é a relação entre o movimento, entre a variação do movimento do fluido e as forças envolvidas nessa variação. Então é o outro ingrediente que a gente precisa, é o outro ingrediente que a gente precisa para estudar o movimento dos fluidos na forma diferencial, como a gente fez na forma integral. Então a gente vai fazer isso agora ponto a ponto. Lembra no exemplo do anteparo, né? Bem típico desse tipo de estudo. Então a gente tem o escoamento aqui, né? Tem um jato de água atingindo um anteparo aqui, ó. E aí tem as forças necessárias para impedir que esse anteparo se mova. A gente fez isso analisando, normalmente em regime permanente, né, o que acontecia na superfície de controle de entrada e na superfície de controle de saída. A gente nunca conseguiu, lá em análise integral, fazer uma análise ponto a ponto, quanto que é a pressão, a velocidade, a massa específica em cada ponto. Isso a gente consegue fazer agora, com análise diferencial, tá? Beleza? Então, agora que a gente viu a conservação da massa diferencial, né, a gente vai analisar a relação entre força e movimento dos fluidos também na forma diferencial. Então, a gente fez isso na forma integral. Isso já foi feito na forma integral. Agora a gente vai fazer na forma diferencial. A mesma coisa que a gente fez para a massa. A gente fez isso na forma integral, agora a gente vai fazer na forma diferencial, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a segunda lei de Newton a uma partícula fluida infinitesimal. A gente aplicou a segunda lei de Newton lá atrás, né, no teorema do transporte de Reynolds, para chegar na relação entre força e movimento. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para um volumezinho de controle pequenininho aqui dentro do fluido. Tá? Então, a segunda lei de Newton, né, para um sistema, a gente viu isso já lá atrás, né, somatório das forças, é a variação da quantidade de movimento angular do sistema.
tá? O dp/dt. O P é a quantidade de movimento angular, né? É a massa vezes a velocidade, tá? Então, se você está se movendo com uma certa velocidade, você tem uma certa massa, você tem uma certa quantidade de movimento linear. Então, um caminhão se movendo a 10 km, a 100 km por hora tem mais quantidade de movimento linear do que um carro se movendo a 100 km por hora, tá? Então, para um sistema infinitesimal de massa dm, né, o df é o ddt do vdm, tá? Então, a força diferencial num sistema infinitesimal de massa dm. Tá? Ou então, a gente pode escrever também, né, que é dm dv dt. Tá? Então, pegar aqui dm dv dt, tá? Do sistema. E aí, por causa disso, a gente precisa trabalhar, e aí a gente vai fazer um grande parênteses aqui, né, que é para trabalhar nesse termo aqui. Tá? A gente vai ficar aí os próximos 20, 30 minutos trabalhando nesse termo aqui. Por quê? A gente precisa de calcular a aceleração de uma partícula fluida para saber relacionar força com o movimento dessa partícula. E aí os fluidos têm umas características interessantes que tornam essa análise um pouquinho mais trabalhosa, vamos dizer assim. Tá? Então a gente precisa calcular a aceleração de um elemento fluido de massa dm se movendo em um campo de velocidade. Por isso, a gente vai analisar a cinemática de partículas fluidas para desenvolver essa relação. Tá? Então, por causa dessa relação aqui, a gente precisa parar agora, entrar na cinemática da partícula e analisar todas as características do escoamento de um fluido. E aí a gente vai voltar e aplicar. A gente vai precisar igualar isso aqui a alguma coisa. Então, a gente vai chegar no final das contas que o dv/dt é igual, sei lá, a uma expressão. E depois a gente joga essa expressão aqui de volta. E aí fica com a segunda. E depois também, né, trabalha nas forças envolvidas no movimento de partículas fluidas e faz a equação da quantidade de movimento linear diferencial. Tá? E aí, agora a gente entra no nosso parênteses. Agora a gente está estudando o dv/dt. A gente está estudando a cinemática das partículas fluidas por causa desse termo aqui. Tá? Então, por isso que agora a cinemática da partícula. Beleza? Que é justamente o dv/dt. A gente precisa dele, porque multiplicar ele por dm é igual às forças diferenciais que se desenvolvem quando uma partícula fluida se move. Tá? Mas aí a gente vem para questões de ordem prática, né, no movimento de fluidos, que não existe nos sólidos. Por que eu faço essa analogia? Porque a gente sempre pensa, é mais fácil, né, mais simples pensar nos sólidos, né, que é uma coisa que está mais intuitivo, mais intuitivamente presente na nossa cabeça. Tá? Então, por isso que eu tento sempre puxar essa analogia com sólido. Bom, as partículas fluidas, ao se moverem, elas podem sofrer toda sorte de deformação, e por isso segui-las pode ser complicado. Olha só, aqui, ó, esse esqueminha aqui está mostrando o seguinte, ó, você tem uma partícula fluida, que quando ela se move, ela pode transladar, então ela estava aqui, ó, e foi para essa parte pontilhada. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ela estava aqui, ó, e ela pode ir para essa parte pontilhada, simplesmente transladar, sem fazer nenhuma, sem rodar, sem cisalhar, sem nada. Ela pode rodar sem transladar, ela pode sofrer uma deformação angular ou linear, e ela pode fazer isso tudo junto. Então, o problema é esse, certo? Então, tá aqui, ó. Ela tinha uma certa aqui, ó. Você tem uma partícula, um elemento fluido infinitesimal num local, e aí depois, ó, ela rotacionou, transladou, teve deformação angular e linear. Então, daqui para cá, ela sofreu todas essas transformações aqui ao mesmo tempo. Tá? Então, isso torna o estudo da cinemática da partícula meio desafiador. E por isso a gente vai analisar duas formas com que a gente pode acompanhar partículas fluidas para tentar minimizar um pouco essas complexidades, né, que naturalmente acontecem. Então a gente pode seguir o trajeto do objeto, ou analisar os objetos, né, ou dos objetos, ou das partículas fluidas, né, ou dos elementos que a gente está analisando. A gente pode segui-lo e ir acompanhando
que é o mais familiar para nós, é o que é usado lá em sólidos, né? Quando a gente faz somatório das forças lá em mecânica dos sólidos, é massa vezes aceleração, você segue aquela massa, né? É uma massa que vai acelerando, certo? Isso para a gente está muito enraizado, né? Muito consolidado na nossa vida, né? Então, conservação da quantidade de movimento linear, segundo a lei de Newton, né? Energia cinética, trajetória, isso tudo a gente viu com muita, ou entendeu com muita facilidade lá em mecânica dos sólidos. E a gente pode também focar o nosso objeto, o nosso estudo num ponto, e aí a gente vê todas as partículas que vão passando ali. Isso não é muito familiar para a gente, porque em mecânica dos sólidos, de novo, né, a gente ia analisando sempre uma partículazinha ou um elemento sólido. Mas é a estratégia que a gente usa aqui em mecânica dos fluidos, porque é mais simples. Tá? Então vamos ver essa característica de acompanhar as partículas. Né? Então a gente viu que tem duas formas, voltando no slide aqui, né? Seguir a trajetória do objeto, ou analisar os objetos, né, que passam por um ponto. Então, quando a gente acompanha as partículas, a gente tem que saber o vetor posição, x, de cada partícula e velocidade em função do tempo. Essa é a descrição, o nome dela, né, é lagrangiana. É o que a gente estudou lá em mecânica dos sólidos, em física, né? Quando a gente analisou impacto, então tem uma bolinha de sinuca, então ela impacta aqui, ela tem uma certa quantidade de movimento, um certo ângulo, aí sofre um impacto com uma outra bolinha parada que tinha uma quantidade de movimento zero, nula, né? Então da conservação da quantidade de movimento linear, quais foram os ângulos, né? E quais foram as velocidades e tudo mais. Isso a gente estava fazendo, ou a gente estava usando, a descrição lagrangiana, que é a descrição que a gente acompanha os corpos, né? Acompanha os objetos de estudo. O problema, isso aqui em mecânica dos sólidos é simples, vamos dizer assim, entre aspas, né? Só que seguir partícula fluida se movendo é mais difícil do que bola de sinuca. Então aqui, isso daqui seria uma aplicação da descrição lagrangiana em um estudo de impacto de bolas de sinuca. E isso daqui é uma simulação por CFD do escoamento, então tem um fluido, ar, por exemplo, ou água, né, chegando de forma uniforme aqui, e aí esse escoamento encontra uma esfera. O que acontece quando o escoamento passa em torno da esfera? Esse tipo de comportamento. Isso é uma simulação por CFD do que acontece com o escoamento. Então a gente tem um fluido passando, e aí ele pode recircular aqui, ter uma série, quer dizer, se eu voltar aqui alguns slides, lá no comecinho da aula, teve essa imagem aqui, é bem basicamente o que acontecia, o que a gente viu aqui, Então o fluido passa, ele pode recircular ali atrás, ter vórtices ali, né? É mais ou menos isso. Aquilo ali é uma animaçãozinha, um gifzinho, que mostra quão complexo pode ser você querer acompanhar uma partícula fluida. Primeiro que você tem que identificá-la e depois saber como segui-la. São duas coisas muito complicadas, até intuitivamente. Pensa, você tem um ar aqui, como é que você marca uma partícula de ar, segue, vai medindo experimentalmente vetores de velocidade para saber como ela faz esse retorno, e se você quiser fazer isso para todas as partículas, como a gente está vendo aqui, né, com código de cores aqui, por exemplo. Tá? Ou seja, não é uma tarefa simples. Beleza? E aí a outra coisa, né, a própria identificação, isso que eu acabei de falar, né, a interação, assim, uma coisa que a gente poderia fazer, né, analisar as moléculas de ar, por exemplo, ou as moléculas de água, né, só que isso é muito complicado, não existe nenhum computador que permita, numa escala de engenharia, você fazer um estudo desse, em nível molecular, todas as moléculazinhas microscópicas de ar ou de água se desenvolvendo. Isso daqui é uma coisa macroscópica, né? São elementos fluidos que são estudados, elementozinhos com, sei lá, vou chutar aqui, 10 a menos 6 metros, né? Ou, se a gente discretizar esse elemento, talvez a discretização aqui tenha sido de 10 a menos 6 metros, não sei, tá? Então, muito maior do que a escala molecular.
Então, a interação molecular é mais direta, mas em escala real é altamente custoso computacionalmente. Agora, imagina fazer isso, por exemplo, para escoamento na atmosfera, né? Impossível, hoje em dia, né? Talvez eu nem esteja vivo para ver isso acontecer, mas vamos ver, né? Bom, as parcelas fluidas, né, se deformam continuamente ao se mover, exatamente isso que eu tinha falado aqui, né? Por que é tão complicado acompanhar o movimento da partícula? Por causa disso aqui, ó. Então, ela translada, roda, sofre deformação angular e deformação linear. Então, não tem nenhuma simplicidade em acompanhar partículas fluidas como a gente fez ou como era feito lá com bola de sinuca, né? A massa de uma bola de sinuca não deforma, ela não cisalha, certo? Ela se mantém a mesma antes e depois do impacto. Aqui a coisa é bem mais complicada, né? Tá? Existem, né? Então a gente fala, mas então nada é feito com descrição lagrangiana em mecânica dos fluidos. A gente nunca acompanha partículas fluidas. Sim, existem, mas são aplicações específicas. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma simulação por CFD da dispersão de poluente na atmosfera. Então você tem uma fábrica jogando poluente na atmosfera, e aí para acompanhar o comportamento dessas partículas, normalmente é feita a descrição lagrangiana. Então tem casos específicos sim. Isso é uma técnica aqui, ó, Particle Image Velocimetry, né? Então PIV. É uma técnica para medir a velocidade do escoamento. Então, por exemplo, aqui tem um aerofólio e a gente quer saber qual é o perfil de velocidade ou qual é a velocidade aqui depois do aerofólio. O que é feito? São injetadas traçadores, né, partículas, aí um laser ilumina só esses traçadores, e aí você tem uma câmera de alta velocidade que acompanha algumas partículas. E aí, medindo a distância que a partícula se moveu e o tempo que levou, você consegue saber a velocidade, por exemplo, de cada partícula individual. Isso aqui é uma foto, né, um pouco confusa, talvez, essa foto, mas ela está ilustrando mais ou menos o que a câmera, né, o que essa câmera aqui estaria vendo. Então, aqui estaria o laser, né, e uma câmera vendo as partículas. E aí tem algum programa, algum software que faz essa interpretação, tá? Mas, enfim, é muito específico, a gente não vai trabalhar com a descrição lagrangiana, só para vocês verem que tem aplicação. O que a gente vai fazer aqui é descrever um movimento do fluido pela análise, né, ou pela estratégia euleriana, que é o que a gente vai usar no curso, tá? Que é o que é normalmente usado. Então, a gente define uma região do espaço por onde o escoamento passa. A gente fez isso lá para o teorema do transporte de Reynolds, né, para a conservação da massa diferencial. A gente pegou um elementozinho do espaço, a gente não tinha falado na época de análise euleriana e lagrangiana, mas a gente usou a descrição euleriana, a gente estava analisando uma região do espaço. Tá? A gente não acompanha a posição e velocidade da pressão do fluido, a gente mira num ponto do escoamento, e aí acompanha e vê as partículas que estão passando por ali. Tá? Então, na descrição euleriana, todas as variáveis de campo, né, velocidade, pressão, massa específica, são definidas em qualquer posição x, y, z no volume de controle, em qualquer instante de tempo. Então, a gente tem, por exemplo, pressão, né, x, y, z, t, velocidade x, y, z, t. Quer dizer, a gente não acompanha a velocidade, a gente foca num x, y, z e t e mede a velocidade das partículas que estão passando por ali. Foca num ponto x, y, z e t e determina a pressão das partículas que estão passando ali. De novo, né, um ponto e foca na aceleração. Tá? É o que está representado aqui nessa figurinha. Né? Tem um ponto x, y, z e t, e aí a gente tem pressão ali naquele ponto, vetor velocidade naquele ponto. Né? Tá? Então a gente analisa a partícula passando por ali. A analogia com o rio. Né? Então, se você quer saber a velocidade do rio, você pode jogar um sensor que se desloca junto com a corrente, que é a descrição lagrangiana, né? Ela vai se deslocando junto com a corrente. Ou você pode colocar um sensor no local específico da corrente, no local específico do rio. Você tem um rio ali, você bota um sensor ali, certo? E é como as medidas experimentais são feitas, na verdade. Né? Tá? Um exemplo muito característico é um túnel de vento. Né? Então você tem um ventiladorzão ali na frente, não está mostrando ali, né? Está tudo escuro ali.
o ventilador assopra e aí a gente faz uma análise aerodinâmica, por exemplo, de um modelo em escala de um avião, né? Certo? Então a gente tem aqui os sensores localizados num ponto do escoamento. A gente não tem sensor se movendo ali com o escoamento, tá? Só que o problema, né, para a gente usar essa simplificação, é que as leis físicas, a mesma coisa que a gente estava falando lá no teorema do transporte de Reynolds, elas valem para uma parcela fluida, né, ou partícula, e não para um local fixo no espaço. Né? Se você disser que o somatório das forças é massa vezes aceleração, isso não vale para uma região, isso vale para uma massa que você consiga identificar. Então a gente precisa converter essas descrições. Se a gente estivesse na descrição lagrangiana, não tem problema. Né? Tem a facilidade ou a comodidade que as equações do movimento são aplicáveis diretamente. Mas como a gente não quer se preocupar muito com essa questão de deformação e tudo mais de partícula, e a gente precisa, e a gente quer fazer a análise euleriana para simplificar a vida, a gente vai ter que fazer uma conversão entre a descrição lagrangiana e a euleriana. Tá? Então aqui é um parênteses dentro do parênteses. Tá? Então a gente vai começar analisando o movimento de partículas fluidas, usando a hipótese que a partícula possui a mesma velocidade do escoamento, que é isso aqui, ó. Então a velocidade da partícula no tempo é dado por essa relação aqui, ó. Ou na verdade, desculpa, a velocidade da partícula no tempo é essa daqui, ó. Aqui, ó. É a velocidade da partícula no x da partícula no tempo, no y da partícula no tempo, do z da partícula no tempo. Isso é igual à velocidade do campo do escoamento. A gente é uma hipótese relativamente intuitiva, né? Então, para qualquer local que eu esteja analisando, a velocidade da partícula vai ser igual à velocidade do campo. Ou seja, aqui, ó, se eu pegar um sensor aqui, nessa região, se eu vier acompanhando a partícula e, quiser fazer... Deixa eu botar aqui preto, porque tá... Vou apagar tudo aqui. Ó, se eu venho acompanhando uma partícula que veio aqui, ela deslocou e está aqui nesse local aqui, ó, nesse x, y, z aqui, né? Tudo em função do tempo. A hipótese é que a velocidade dessa partícula ali vai ser igual à velocidade do campo, que é bem coerente, né? Certo? Toda a velocidade da partícula vai ter a mesma velocidade do campo. É uma hipótese bem intuitiva e vamos dizer assim, coerente, tá? Então, está dizendo matematicamente aqui, ó. A velocidade da partícula é igual à velocidade aqui do campo, né? Do campo de escoamento, certo? E esse x da partícula, y da partícula, z da partícula é a localização da partícula no espaço em termos de um vetor posição. Então, vocês entenderam, né? A gente tem ali a esfera. A partícula é um elementozinho pequenininho de fluido que eu estou analisando. Então, ela vem aqui, né? Vem aqui, puf, aí, sei lá, recirculou aqui, fez algum vórtice aqui, né? Executou algum movimento aqui complexo e eu estou acompanhando, tá? E se eu estivesse analisando no campo ou na partícula, eu estou dizendo que essas velocidades são iguais. Bom, então, a velocidade da partícula em t é igual à velocidade do campo na posição x da partícula, y da partícula, z da partícula. Então, ó, se eu fizer a derivada, a aceleração da partícula é derivada da velocidade dela, né, com relação ao tempo, que é o dv, aí ele está fazendo aqui, ó, que é a derivada do vetor do campo na posição da partícula, ó, tá? Então, a derivada da partícula, o v aqui sem subíndice é o campo, né? E o v com subíndice p é a velocidade da partícula. Como eu assumi que elas são iguais, a derivada da velocidade da partícula é igual ao derivar a velocidade do campo na posição da partícula. Tá? Certo? É o dv xp yp zp de t. Lembra que eu só estou fazendo, né, para a gente não se perder, é que tudo partiu da segunda lei de Newton. Tudo partiu porque eu preciso saber como que eu calculo dv dt para uma partícula fluida. A gente está trabalhando... Ó, então a gente começou a ver aqui, né, começou a aparecer a expressão que a gente quer chegar, né? Tá? Então,
teve um blá blá blázinho, umas definições físicas importantes para justificar para vocês por que a gente quer saber o dv/dt, né? Porque a segunda lei de Newton relaciona a variação da velocidade com as forças envolvidas no movimento fluido, que é o que a gente quer saber na forma diferencial agora, tá? Beleza? Bom, para derivar esse cara, a gente precisa da regra da cadeia, porque a gente está derivando uma variável que depende de outra variável, né? A variável independente aqui é o tempo, tá? Então vamos lá, quem que é o dv/dt, né? É o dv, derivada parcial da velocidade com relação ao tempo, porque o v aqui depende do tempo e da posição, né? Então tem que jogar uma derivada parcial aqui. dt, mais a derivada da velocidade com relação à posição, dx dt, mais derivada da velocidade com relação a y, dy dt, derivada da velocidade com relação a z, dz dt. Então isso daqui é a regra da cadeia, né? Aplicada a essa função que depende de x, que depende de t. Tá? Então a forma final dessa derivada é essa relação aqui embaixo, que é o que a gente está buscando, né? Tá? Para jogar na segunda lei de Newton. Fisicamente, tá? Fisicamente, o que a gente quer é relacionar essa aceleração com as forças envolvidas nesse movimento, né? Tá? Bom, como a gente está na descrição lagrangiana, então a gente está fazendo essa análise lagrangiana e aí a gente quer passar para euleriana, né? A taxa de variação da posição x, ou seja, esse cara aqui, por exemplo, né, da partícula com relação ao tempo é u. Tá? Então eu estou acompanhando ali como que o x da partícula varia com o tempo. Então é u, é a componente vertical. Esse cara aqui é v e esse cara aqui é w. Semelhante em y e z. Então tá aqui, ó. U, v e w. Tá? dv/dt, u dv/dx, v dv/dy, w dv/dz. E o dt/dt é 1, né? Aqui, né? Esse cara aqui virou 1. Tá? Bom, mas a gente ainda está acompanhando a partícula. A gente não quer isso, né? A gente quer ir para a descrição euleriana. Tá? Então, para converter de x da partícula, o que a gente quer fazer? Quer tirar esse pezinho aqui do subíndice ali. Ó. Tá? Ou seja, a gente quer ficar no campo e não na partícula. Da lagrangiana para a euleriana, a gente volta na hipótese inicial que a gente fez, né? A gente fez a hipótese que a partícula possui a mesma velocidade do campo. Então a gente simplesmente diz que a velocidade da partícula é igual à velocidade do campo naquele ponto. Então a gente despreza aqui o P, porque a nossa hipótese inicial era essa. A nossa hipótese inicial nos permitiu fazer isso. Então, se a velocidade da partícula e do campo são as mesmas no ponto x, p, y, p e zp, a velocidade do campo será a mesma da partícula, onde vê a velocidade do campo. Então, a gente chegou aqui, ó, nessa relação de aceleração, onde o x, y e z não estão mais agora acompanhando a partícula. Elas estão paradinhas lá num ponto e a gente está vendo todas as partículas que passam por ali. Tá? Então, A é a aceleração de uma partícula que passa por x, y, z no campo, tá? Num ponto fixo do escoamento, e agora a gente não segue mais a partícula, mas a gente observa um ponto específico de x, y, z. Então tá aí, o que a gente queria, né, o dv/dt, que a gente queria aqui, ó, para jogar na segunda lei de Newton, é essa relação aqui que está em vermelho aqui, ó. Tá? É o dv derivada da velocidade com relação ao tempo, da velocidade com relação a x vezes u, da velocidade com relação a y vezes v, da velocidade com relação a z vezes w. Tá? Então a gente tem que ter, claro, né, a expressão de como u, v e w no campo se comporta, e aplicamos essa expressão em todas as partículas, passando por cada u, v e z. Tá? E a gente pode também, se quiser, né, escrever numa forma compacta, usar o operador nabla e a segunda lei, desculpa, a aceleração, ela fica escrita dessa forma aqui. Tá? dv/dt mais v, produto interno com o operador nabla, vezes o v. É uma forma alternativa, se quiser, ou então, enfim, a sua anotação é a opção, né? A gosto do freguês. Tá?
E aí a gente pode colocar em coordenadas cartesianas. Observa que aqui, ó, o vetor velocidade, a gente pode abrir ele nas projeções, né? Certo? A gente pode abrir ele nas projeções aqui. Então, em x, ó, a aceleração em x, observa que aqui é a aceleração vetor, né? A gente pode jogar em x, du dt, que é aqui, ó, o dv dt, né? Certo? A componente u em x do vetor velocidade é u. Então tá aqui, ó, du dt mais u du dx mais v du dy mais w du dz, certo? Aqui está em x, aqui em y, né? Opa. Aqui em y, então tudo que é v, tudo que é vzão aqui virou u, tá? Aqui tudo que é vzão virou v, e aqui tudo que é vzão virou w, as componentes do vetor velocidade, tá? Que é o resultado final que vai ser usado no princípio da quantidade de movimento linear, df igual a dm dv dt, tá? E aí, ó, uma análise aqui importante dessa aceleração é o seguinte: esse termo dvdt é chamado de aceleração local. Ela é nula em regime permanente. Isso que é importante aqui de entender fisicamente do escoamento dos fluidos. Esse termo aqui, ó, é a aceleração convectiva. Vocês vão ver lá na frente em transferência de calor por convecção, que é justamente esses termos aqui que fazem com que as taxas de transferência de calor sejam intensificadas ou as transferências de calor entre fluidos e sólidos, né? É devido a essas variações de velocidade aqui, né? Então, é a aceleração convectiva. Ela é diferente de zero, mesmo para o escoamento em regime permanente. Então, mesmo que a velocidade não varie no tempo, o simples fato de você passar de um ponto de velocidade mais baixa para um ponto de velocidade mais alta no escoamento faz com que o fluido acelere. Então, é o efeito do movimento do fluido para uma região de velocidade diferente. Certo? Aqui, ó, deixa eu voltar em dois exemplos aqui que ilustram isso. Ó. Uma é aqui. Então, ó, isso daqui lembra que uma hipótese aqui é regime permanente. Ó, regime permanente. Mas a partícula, quando a gente fez aqui essa análise dos vetores de velocidade, ó, a partícula ela ia acelerando à medida que ela ia da esquerda para a direita. Por que ela acelera? Porque ela passa por uma restrição aqui. Ó. Aqui, ó. Ela vem, né, num espaço grande e entra num espaço pequenininho. Então, ela acelera justamente por causa da continuidade, né? A1V1 aqui tem que ser igual a 2V2 ali. Tá? Então, ela acelera, ela justamente muda de velocidade, mesmo que o regime seja permanente, porque ela passa de uma região de baixa velocidade, que seria aqui, né, dentro do reservatório, para uma região, para uma tubulação aqui, né, que vai ter a velocidade maior. Então, é isso que fisicamente está sendo analisado aqui. Né? Então, a aceleração convectiva ela é diferente de zero, mesmo para escoamento em regime permanente. E a aceleração local é justamente uma variação de velocidade com o tempo. Tá? A gente normalmente, a gente vai ver, né, nos exemplos que a gente vai ver aqui, esse cara aqui vai ser zero. Mas existem casos que você não pode desprezar. Para a gente aqui, de forma geral, esse cara aqui vai ser nulo. Né? Alguns casos, talvez. Vamos ver se a gente vai resolver algum transiente, mas eu acho que não. Tá? Em mecânica de sólidos, né, eu tento fazer aqui uma analogia, às vezes fica até sem sentido, né, para a gente ver o absurdo que é, né? Mas em mecânica de sólidos é como se uma partícula sólida estivesse se movendo para uma região em que o campo de partículas estivesse numa velocidade diferente. Não faz muito sentido, né? Imagina um monte de bolinha de sinuca se movendo. E aí você tem uma aqui se movendo devagar e ela entra nessa corrente de bolinhas se movendo rápido, né? Então ela vai acelerar, mesmo sem variação no tempo da velocidade, só porque ela mudou da posição num local que a velocidade era menor para um local que a velocidade era maior. Então, isso que fisicamente representa isso. Tá? E o dvdt é a aceleração total ou material. Então, a gente tem a aceleração local, esse termo aqui, né? Ele chama esse cara aqui de aceleração local. Esse termo aqui de aceleração convectiva.
convectiva, né? Local convectiva, e esse daqui de total ou material. É comumente definido como um D maiúsculo, tá? Só para enfatizar que o fluido pode acelerar ou se deslocar pelo campo de escoamento. Tá? Aqui, ó, Dzão dV, Dzão dt. Então a gente vai fechar essa parte com um exemplo e analisar o princípio da quantidade de movimento linear usando essa aceleração obtida, tá? O que ele está falando? Que a gente vai fazer um exemplo de aplicação dessa relação aqui, A igual a dV dt. Depois a gente vai partir para o dm dV dt. Que esse que é o princípio da quantidade de movimento linear, né? Tá? Então, primeiro a gente vai analisar especificamente essa derivada, depois a gente passa para a relação entre força, que é a mecânica, né? A cinemática, quando a gente analisa só o movimento, e a gente vai partir para a mecânica, ou a dinâmica da partícula, né? Que é a relação entre força e movimento. Tá? Então, olha só, vamos pegar o exemplo anterior, que tinha esse campo de velocidade, dado por 0,5 mais 0,8x, mais 1,5 menos 0,8y. Tá? Do exemplo anterior, igualzinho, né? Do exemplo anterior. Tá? Ele quer saber a aceleração material no ponto x2, y3 e plotar o vetor aceleração material na mesma escala do exemplo anterior, ou seja, nessa mesma escala aqui a gente vê a aceleração das partículas. Então, para determinar o campo de aceleração, a gente vai usar a expressão da velocidade em conjunto com os componentes da aceleração material em coordenadas cartesianas. Então, a gente tem aqui ó, a aceleração du dt, que é zero, né, em regime permanente, nada aqui varia com o tempo. O du dx, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu peguei direto essas coordenadas cartesianas aqui, né? Certo? A expressão que a gente derivou e estou jogando diretamente a expressão que a gente tem lá dado, né, do vetor velocidade no campo que a gente está analisando. U du dx, V du dy, W du dx, tá? Então, quem é U? Foi dado aqui, ó, 0,5 mais 0,8x, tá aqui, ó. 0,5 mais 0,8x. Quem é du dx? 0,8, tá aqui. Quem é V? 1,5 menos 0,8y. Quem é du dy? 0, certo? Né? Se eu derivar esse cara com relação a y, 0. E aqui todo mundo é 0. Então, o que deu isso aqui? 0,5 vezes 0,8, 0,4. 0,8 vezes 0,8, 0,64. Então, a aceleração, o campo de velocidade é dado por essa relação e o campo de aceleração é dado por essa relação aqui. Metros por segundo ao quadrado. Mesma coisa para y, né? Só jogar direto aqui as relações e a gente fica menos 1,2 mais 0,64y. E observa que a aceleração pelo transiente é zero. Ou seja, esse transiente aqui é zero, mas a aceleração em x e y não é zero. Tá? A aceleração em x é dada por essa relação, a aceleração em y é dada por essa relação, mesmo no regime permanente. Aí o que ele pede aqui? Né? Calcular no ponto x2, y3. É só substituir, né? 0,4 mais 0,64 vezes 2, 1,68. E em y, 0,72. Então, o ponto x igual a 2, y igual a 3, é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Ele tem componente 1,68 em x e 0,72 em y. Então, é esse vetor aqui. Igualzinho a gente tinha feito, vou voltar aqui alguns slides, ó. Naquele exemplo da velocidade, aqui, ó, a mesma coisa. Certo? Você pega a expressão da aceleração e substitui no ponto lá, 3,2, enfim, onde você quiser. Tá? Deixa eu voltar aqui. Onde a gente está? Aqui, né? Certo? Então, o campo de aceleração é não nulo, mesmo para o escoamento em regime permanente. Ele é coerente com o de velocidade, aumentando para fora do ponto de estagnação. Então, tá aqui, ó. Esse daqui, esse é o campo de velocidade, ó. A gente vê que saindo do ponto de estagnação a velocidade vai aumentando, tá vendo? Quanto mais longe aqui, maior a magnitude do vetor velocidade. E essa, quantitativamente, né, essa é a aceleração. O campo de aceleração está aqui, ó. Quanto mais fora, mais a partícula está acelerando. Ele plotou em preto aqui, ó, os dados de velocidade, mas eu botei aqui também, né? Tá? Então é basicamente isso. Certo? Então agora
a gente tem o termo de aceleração, né? E a gente pode jogar na segunda lei de Newton, né? O dv/dt. Mas a gente precisa trabalhar nos termos de força aqui antes, né? A gente tem que saber quais as forças envolvidas quando uma partícula se move. Então, as forças podem ser de corpo ou de superfície. As de superfície podem ser normais ou tangenciais ao escoamento. Tá? Então, vamos considerar a componente x da força de superfície, agindo no elemento diferencial de massa dm, e volume v dx dy dz. E vamos fazer as tensões que agem na direção x e depois generalizar para y e z. Então, é a mesma coisa que a gente fez para a massa, né? A gente faz para um elementozinho, numa certa direção, depois generaliza para todas as outras. Bom, então aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz para a massa, né? Que a gente fez para a massa, a gente vai fazer para a força, né? A gente assume que a gente sabe as tensões que agem na direção x do centro do elemento diferencial, que são essas três tensões aqui, normal e de cisalhamento, associadas às forças de superfície, que são associadas, né, à força de superfície na direção x. E a gente faz uma expansão em série de Taylor com relação ao centro do elemento para fornecer as tensões na direção x no elemento em cada face. Tá? Então a gente assume que a gente sabe o que está acontecendo ali no centro O e a gente faz a expansão em série de Taylor. Ó, isso daqui já é o resultado da expansão em série de Taylor. Tá? Aqui também, ó, por exemplo, a tensão normal, ela é a tensão em x lá no centro, mais a derivada da tensão em x dx mais dx sobre 2. É a mesma coisa que a gente fez em todos os casos para trás, tá? Na parte de hidrostática, na parte de conservação da massa e tudo mais. Aqui, ó, no elemento, no x negativo, né, dx, menos dx, né, derivada, é o sigma, né, menos d sigma dx, dx sobre 2. Tá? Lembrando, né, que aqui a gente tem um dx, que é a espessura do volume de controle, e o dx sobre 2 é a metade, justamente como a gente está no centro, né? A mesma coisa em cima, com a tensão de cisalhamento, e a mesma coisa embaixo, tá? E aí, para obter a força líquida de superfície na direção x, a gente tem que somar as forças na direção x, tá? Então, tá aqui, ó. O que a gente tem, ó? Vamos lá. Esse termo aqui, ele representa a força agindo nessa face aqui. O que é essa força? É a tensão de cisalhamento nessa face, desculpa, é a tensão normal vezes a área, certo? Força é a tensão vezes a área, beleza? Então, essa tensão aqui, ela veio calculada aqui por uma expansão em série de Taylor em torno da tensão normal que a gente assume por hipótese que sabe no centro do elemento. Fazemos uma expansão em série de Taylor, calculamos a tensão normal nessa face. Então, a tensão é a tensão em x, mais d sigma dx, dx sobre 2. Multiplicamos pela área. Está aqui, ó. Esse termo aqui é o termo que se refere à tensão na face x. E esse termo aqui é aquela área ali, ó, dy dz. Tá? dz dy. Tá? Aqui é a mesma coisa. Para a face traseira, aqui, ó, para essa face aqui. E essa é a área que age aquela tensão que foi calculada por uma expansão em série de Taylor nessa área ali de trás. Mesma coisa, tá? Aí a gente tem a tensão de cisalhamento em cima, né? Que é esse termo aqui. Tem a tensão de cisalhamento embaixo ali, ó, que é esse termo aqui. Tá? Então, todas as áreas em x, né? Na direção x. Certo? Todas as faces que têm componente na direção x. Simplificando, então, se a gente somar aqui, ó, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, somar, esse cara vai embora. A gente soma esses dois termos aqui, ó, esse termo aqui, esse menos com esse menos vira mais, né? E esse sobre 2 aqui, ó, vai embora, vira um dx. Então, vira dx, dy, dz. D sigma dx, dx, dy, dz. Tá aqui, ó, d sigma dx, dy, dx, dz. Certo? E fazendo para as outras faces, né? D sigma dx, d tal dy, d tal dz. Tá? E se a gente considerar somente a gravidade como força de corpo, a soma das forças em x, né, é a força de corpo, B aqui é de body, né? É de força de corpo em inglês.
e força de superfície. Então, ρgx mais d sigma dx, d tal dy, d tal dz. dx, dy, d... Opa, dz aqui. Aqui tá errado. Aqui é dz. Aqui também. Tá? dx, dy, dz, certo? Aqui está certo, dz, dx, dy, dz, dx, dy, tudo certinho. Tá? E é importante a gente não desprezar, né? Você fala assim, pô, mas a gravidade, normalmente o y está na vertical, é porque você pode, a gente vai fazer até um exemplo que tem um plano inclinado e aí você tem componente em x da gravidade. E fazendo o mesmo procedimento para y e z, a gente fica com essa relação aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. dx, dy, dz. dx, dy, dz. dx, dy, dz. Pronto. Não sempre esqueço. Beleza? Então aqui é o somatório de todas as forças em x, em y e z. Todas as forças devido à tensão normal e de cisalhamento que agem em x, y e z. Força de corpo, tá? Gravidade, né, no caso, força de superfície. Certo? E aqui multiplicando... Aqui, na verdade, seria a área, né? Mas aí apareceu um dx aqui de volume por causa do... Lembra aqui, né? Por causa da expansão em série de Taylor, né? Esse daqui é o elemento responsável pela área aqui, certo? Aí apareceu esse volume aqui por causa da expansão em série de Taylor, tá? Mas aí, quando você faz essa multiplicação aqui, né? Por exemplo, o dz aqui vai embora com esse dz. Então, você volta a ter a dimensão de área, de fato, né? Tá? Beleza? E a força de corpo, realmente, ela precisa do volume. Então, esse cara aqui multiplicado ali, você está multiplicando o volume pelo ρg, né? Tá? Então, a gente tem a expressão para as forças agindo em uma partícula fluida. Então, a gente pode retornar à segunda lei de Newton. A gente tem como calcular o dv dt, lembra? A derivada total. E a gente parou para calcular o df. Então, a gente tem as forças agindo numa partícula fluida. E aí, repetindo essas expressões aqui, né? O que a gente fez até agora? A gente determinou o dv, lembra aqui, né? Ó, a gente determinou esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que a gente fez pela cinemática da partícula, né? E o dm a gente pode escrever como ρ dx dy, opa, dz. Aqui. Dz, certo? E aqui também está errado. Dz, dz, dz. Dando Ctrl C, Ctrl V, dá nisso. Tá? Ixi. Cortou ali, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Subiu. Beleza. Certo? Bom, onde o DF aqui, ó, tá vendo? Eu não substituí o DF, mas as componentes estão aqui, que a gente acabou de calcular, né? Fazendo a expansão em série de Taylor das tensões normais e cisalhantes que agem no centro do elemento fluido. E aí a gente fica com essa relação aqui, tá? Para cada componente, né? Então, em X, força de corpo, força de superfície, então aqui o somatório das forças. Aqui, ó, todos os dx, dy, dz foram simplificados aqui, tá? Beleza? Então, por isso que sumiu, né? O ρ dx, dy, dz ali, tá? Igual a massa, então por isso que a massa sumiu aqui, mas o ρ aqui é a massa vezes a aceleração. Aqui é o dv dt. Tá? Então, o somatório das forças é massa vezes aceleração para um fluido, com todas as particularidades do fluido. Tá? Então, para cada uma das componentes. Né? Então, ρ g y,
d tal xy dx, d sigma y dy, d tal zy dz, ρ dv dt, u dv dx, mais v dv dy, mais w dv dz. Tá? Essa expressão é a mais geral que a gente pode descrever o escoamento de um fluido compressível. A gente não fez nenhuma hipótese simplificadora aqui. O escoamento pode ser laminar, turbulento, compressível, incompressível, transiente, permanente. Então, esse sistema de equações aqui descreve o movimento da água por um rio, né, com todas as particularidades e turbulências, você mexendo uma xícara de café. Tá? Então, qualquer fenômeno que envolva relação entre força e movimento do fluido, esse sistema de equações aqui, em coordenadas cartesianas, que está aqui, né, para x, y, z, ele é capaz de resolver. Tá? São equações diferenciais do movimento para qualquer fluido que satisfaça a hipótese do contínuo. Então lembra, né, a gente não analisa a hipótese do contínuo, é aquela região que ela é grande o suficiente para não se preocupar com a natureza molecular do fluido, né? Moléculas entrando e saindo do volume de controle. Então a gente pode determinar ou definir tudo como propriedades que variam de forma homogênea ao longo do corpo, né? Só que essas, né, ainda tem um problema, porque a gente precisa de uma relação amigável, né, para escrever quem é tal e sigma, né? Isso daqui, como é que você define essas tensões aqui, né? Velocidade a gente eventualmente mede, a gente determina, isso não é muito complicado, né? Essas velocidades aqui. Massa específica não é muito complicado, ρ e g, mas e essas tensões de cisalhamento? A gente precisa de uma expressão para as tensões usando quantidades mensuráveis. Esse sistema de equações aqui, ó, ele é a solução para o escoamento em regime laminar. Aí a gente começa a fazer algumas hipóteses simplificadoras para um fluido newtoniano. Tá? Então a gente já tem duas coisas aqui. Deixa eu até botar aqui. Laminar newtoniano. Tá? Então já são duas hipóteses que simplificam o problema daqui, né, desse sistema de equações, que a gente vai jogar aqui dentro de cada um desses termos. Então, por exemplo, tal, né, o tal yx, tal yz, tal zx, a gente vai jogar aqui para a gente chegar numa forma mais palpável. Eu só queria dar um parênteses aqui, para vocês relembrarem que a gente fez lá atrás, em conceitos fundamentais, a gente chegou a descrever, por exemplo, quem é a tensão no plano X na direção Y, ou melhor, né? No plano, tudo bem, no plano Y na direção X. É μ du dy. A gente fez isso daqui, ó, deixa eu pular um slide, depois eu volto ali, ó. Lá no início do curso, a gente fez essa análise aqui, ó. Eu sempre dou uma enroladinha, porque é o seguinte, ó, a gente estava tentando escrever o delta alfa, delta t. Lembra quando a gente chegou nessa relação aqui, que a gente fez a análise que a tensão de cisalhamento é a medida, ou desculpa, né, a viscosidade é a medida do grau, da resistência do grau ao escoamento. E a gente fez isso analisando o alfa, né? O que é o alfa? Esse ângulo que se forma aqui, ó, quando o fluido se deforma, né? Então a gente tinha uma certa linha vertical, você puxou a placa de cima, essa linha veio com um certo ângulo alfa. A gente queria relacionar a força aqui, né, com alguma coisa, com uma propriedade do fluido que varia, que no caso foi o alfa, ou seja, como que o alfa varia no tempo? Mas se a gente pensar aqui na geometria do problema, o alfa, ele é essa distância aqui, ó, L, sobre essa distância H, ou Y, se você quiser, né? Então isso é o L sobre o H. E isso, né, então o alfa é L sobre H, sobre um tempo aqui embaixo. Mas o L, o que é o L? É a velocidade vezes o tempo, né? Sobre H tempo. Esse cara vai embora. Então, delta alfa sobre delta t é o V sobre H,
que é justamente o du dy aqui, né? É como o U está variando no Y. Isso aqui é macroscópico, né? E aqui a gente faz essa, vamos dizer, essa relação para cada pontinho aqui, que ele é linear, né? A gente observa aqui, né? Sendo linear. Então, para cada pontinho, a gente tem essa relação que a tensão de cisalhamento, em termos de quantidades mensuráveis, em vez de ficar calculando o ângulo aqui, né? A gente mede velocidade, que é fácil medir, e mede a distância, que é fácil medir. Tá? Então, se vocês olharem, isso daqui a gente fez lá em conceitos fundamentais, né? Lá nas primeiras, na primeira parte do curso, né? Se você olhar aqui, ó, um regime para o escoamento bidimensional, isso daqui é o tensor de tensões tridimensionais, né? Então, por isso que tem esse monte de termo aqui, ó. Mas olha só, o tal YX, mi du dy, ó, tal YX é mi du dy, se o escoamento for bidimensional, unidimensional, desculpa. Esse cara aqui vai embora, né? Tá? Então, mi du dy, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Certo? Você cisalha o fluido assim, ó, e assumindo que não tem esse cisalhamento aqui, ó, dvdx, porque o que é o caso mais tridimensional, né? mais geral, vamos dizer assim, ó. É o du dy, né? É a velocidade u variando em y, e o dv dx é a velocidade v, então você tem o u variando em y e o v variando em x. Então a gente tem aqui, ó, o u, né? Essa variação aqui, né? O u de y e o v, que é a componente na vertical, variando com x. Então, à medida que a gente tem esse cisalhamento assim e esse cisalhamento assim, a gente tem uma força que é igual, né, em yx, que é igual em xy. Tá? Uma força no plano y na direção x, tá? Que é igual à tensão x, né, no plano x na direção y. Enfim, essas relações aqui, elas não são demonstradas. Essa daqui a gente conseguiu demonstrar lá atrás. Eu só estou querendo mostrar para vocês que essas relações aqui podem ser simplificadas para coisas que a gente já viu. Por exemplo, essa daqui, desprezando, né, assumindo o escoamento unidimensional como a gente fez, a gente já viu isso, inclusive sabe como demonstrar por aqui, né? Certo? Todas elas, na verdade. E essa daqui de baixo, mais ainda, olha só, eu faço aqui nesse slide aqui, ó. Ó, para as forças normais que a gente viu aqui, né, tá tudo aqui, ó. Então essas são as tensões de cisalhamento para cada face, cada plano. Não é demonstrado de novo, né? Isso daqui é além do escopo de um curso de mecânica dos fluidos de graduação, então vocês têm que mais ou menos meio que aceitar isso daqui. E as tensões normais é menos P, menos 2/3 de mi divergente do vetor velocidade, 2mi du dx. Só que o que acontece? Ó? Vamos simplificar isso aqui. Ó. Olha só. Esse cara aqui, ele é a continuidade. Lembra? A continuidade para o escoamento incompressível. Tá? Que é o que a gente vai usar aqui de forma geral, né? Escoamento incompressível. Então esse termo é nulo, isso é igual a zero. Se vocês olharem a continuidade, esse termo é zero. Para o escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade não varia. Ele é sempre igual. Então, esse termo aqui é igual a zero. Então, essa tensão aqui, ela é menos P. A gente viu isso lá atrás também. Até na análise integral, para mostrar que as tensões normais, né, no escoamento de fluidos, é simplesmente a pressão. Pode ser escrito simplesmente como uma pressão. Então, para o escoamento incompressível completamente desenvolvido, que é o que a gente vai, de forma geral, analisar aqui, a tensão normal é menos P, que é o que a gente já viu, na verdade, intuitivamente. E a gente consegue fazer uma... Então, todo mundo aqui, né? Zero aqui, ó. Tá? Vai zerar mais para frente, né? A gente vai ficar com esse termo geral, mas depois ele zera. E esses termos aqui, eventualmente, também podem ser vistos à luz de uma análise que a gente fez lá atrás já, tá? Beleza? Então, deixa eu substituir essas definições
para o escoamento em regime laminar newtoniano, aqui no termo da equação diferencial da quantidade de movimento linear. A gente vai ficar com essa expressão aqui. Tá? É simplesmente pegar essa relação aqui, ó, é simplesmente pegar essa expressão, tal yx, que é igual a tal xy, e jogar aqui, ó, tal yx, tal xy. E aí reordenar, né? Então vão aparecer termos dv dx, deixa eu ver aqui, ó, du dy, por exemplo, aqui, ó, termos du dy, esse cara aqui vai aparecer termo du dy que tem aqui nessas definições, tá? Certo? Du dy tem lá. Enfim, substituindo, e se vocês substituírem, vocês vão chegar nessa relação aqui, tá? Nessas relações para x, y, z. Lembrando que agora essa expressão para o fluido compressivo, para o fluido compressível, né? A gente ainda não fez nenhuma hipótese com relação à compressibilidade, mas ele é laminar, tá? Tanto é que aqui, ó, eu não zerei esse termo aqui, ó. Ele vai zerar se eu assumir o escoamento incompressível, tá? Então, esse termo aqui, du dx, dv dy, dw, dz, ele vai zerar depois, mais para frente. Mas, por enquanto, ele está aqui, ó. Ele aqui, ó. Está aqui, está aqui e está aqui, tá? Beleza? Para o caso turbulento, as tensões turbulentas devem ser levadas em conta, a gente não vai ver isso aqui no curso, tá? Então, isso daqui é para o regime laminar. Esse sistema de equação, né, acoplado com a continuidade, é muito complexo. Então, o uso de todos os termos torna o custo computacional e braçal muito grande. Então, a gente precisa de mais hipóteses simplificadoras. Você vê, a gente já está simplificando a vida e a coisa não é complicada. Então, duas são escoamento incompressível. Então, todo mundo aqui zera, por causa da continuidade, esse termo é zero. E viscosidade constante. Então, newtoniano com relação à temperatura. Então, esse sistema de equação aqui, e aí vocês fazendo no braço, aí vocês vão ver, né? Que a gente chega nesse sistema de equação, que são as famosas equações de Navier-Stokes, que não são nada mais, nada menos que o somatório de forças é massa vezes aceleração por uma partícula fluida. A gente tem os termos de força aqui. Aqui estão todos os termos de força de corpo e superfície. Tá? Aqui é a de corpo, ó, e aqui são as de superfície. E aqui é a aceleração da partícula fluida. Tá? du dt, o du dx, né? Aqui é o dv dt. Tá? Então, isso daqui é a segunda lei de Newton, para uma partícula fluida com todas as suas particularidades. Né? Tá? E aí a gente tem aqui para x, y e z, que são as famosas equações de Navier-Stokes. Ainda assim, ela não permite um tratamento analítico. A gente tem aqui já escoamento laminar, incompressível, newtoniano, e aqui a gente está em coordenadas cartesianas, né? Que é mais simples. Certo? E a gente ainda não tem um tratamento analítico para esse conjunto de equações. Vou apagar aqui para ele. Tá? A gente ainda não tem um tratamento analítico para esse conjunto de equações. E aí a outra questão é a seguinte: a gente tem quatro incógnitas. U, V, W e a pressão. Mas a gente só tem três equações. A gente precisa de mais uma aqui. Tá? Então tudo aqui é incógnita. A gente não sabe a pressão, a gente não sabe a velocidade. Certo? Se a gente quiser resolver esse sistema de equações para o escoamento de um fluido, a gente precisa de mais uma equação para fechar esse sistema aqui, né? Porque a gente tem velocidades, né? A gente tem as velocidades e a pressão, mas a gente não tem mais uma equação, a gente precisa, que é justamente a continuidade. Tá? Então agora a gente tem quatro equações e quatro incógnitas. Certo? Cada uma das componentes da velocidade, o V e W, e a pressão. Tá? E na forma vetorial, a gente tem essa forma aqui de escrever, se a gente quiser, né? A continuidade, lembra? Continuidade escrita dessa forma, e Navier-Stokes dessa forma aqui, né?
Então, é só abrir os operadores que a gente chega na forma de Navier-Stokes mais geral. Tá? Beleza? São 10h25, eu vou terminar aqui de qualquer forma, porque a aula de amanhã é assíncrona, e aí para começar aqui desse mesmo ponto aqui. Então, eu vou parar a gravação, vou romper aqui a gravação.